Oi, amigos! Entramos ao vivo para mais um estudo sobre aborto aqui no nosso Instagram, estudo esse que a gente já vem fazendo desde o ano passado e agora, nessas últimas semanas, tivemos várias notícias que trouxeram essa discussão ainda mais à tona e reforçando a necessidade desse estudo que a gente já vinha fazendo. E aqui a gente se aprofunda, diferentemente da live que fizemos, falando especificamente sobre o caso de aborto em caso de estupro. Aqui nós vamos poder realmente adentrar em todas as possibilidades, inclusive essa, e em livros, muitos deles psicografados pelo Chico, pelo Divaldo, onde vamos ter relatos reais do que acontece do ponto de vista espiritual quando opta-se por esse caminho de transgredir uma das leis divinas. Bem-vindos, Carol, Gabriel, Cleo, Ká, Bel, Bruna, Ana Lídia, Afê, Rosane, Marcelo, Rai, Aridelson, bem-vindos. Eu entrei um pouquinho antes para dar tempo do pessoal ir entrando e queria comentar com vocês sobre a decisão, da Suprema Corte Americana, que anulou a anterior decisão da Roe versus Wade, que a gente até falou sobre isso em um dos nossos primeiros estudos. Foi muito importante para colocar a até então atual situação nos Estados Unidos, onde era legalizado, foi totalmente descriminalizado o aborto, e o que acontecia na prática de fato, já que aqui no Brasil esse assunto está em pauta, está sendo considerado, e nada melhor do que olhar o exemplo de países que, enfim, adotaram esse procedimento e perceber que esse está longe de ser o caminho. E não é por outro motivo que agora a Corte Americana acaba voltando atrás, anulando essa decisão e trazendo então essa decisão de legislar aos estados novamente. Ainda temos um longo caminho pela frente, ver como eles vão se posicionar, mas foi um passo e estamos muito felizes porque conseguimos perceber claramente a manifestação divina nesse ocorrido. Rosane, bem-vinda, Marcelo. Esse aqui eu já tinha lido. Dilma, Silvana, Leandro, José, Ana, bem-vindos. Itália. Então, pessoal, já que alguns já entraram e faltam 2 minutinhos para o horário que a gente marcou a live, eu vou convidar vocês para a gente fazer a nossa prece, para que assim, então, a gente consiga começar mais pontual e abordar mais coisas hoje, né? Que a gente estava na história da Cecília. Para quem não estava nas lives anteriores e não teve tempo de assistir, eu vou fazer um breve resumo do que aconteceu na história até então. É uma história verídica, narrada lá no livro No Mundo Maior, psicografia do Chico, a autoria do André Luiz. Mas antes, vamos à nossa prece. A gente reforça a necessidade de fazer prece antes de qualquer reunião espírita, ainda mais uma reunião como essa, onde a gente mexe com um tema tão delicado, e isso mexe não só com nós encarnados, sabemos que é um tema sensível, mas também com os nossos irmãos desencarnados envolvidos de alguma forma nessa temática. Então, vamos lá. Eu convido a quem se sentir mais à vontade a fechar os olhos, a respirar fundo e se permitir estar aqui, no agora, sentindo o amor de Deus, sentindo a presença de Jesus. Sim, eles estão conosco. Sintam a presença da espiritualidade amiga em cada um dos lares. Imposição de mãos estão sendo feitas sobre nós, nos equilibrando, nos sustentando, fortalecendo, inspirando para o bem, para o amor, para a misericórdia, para a justiça, a verdadeira justiça.
te agradecemos, Pai, por tudo que vencemos dentro de nós para estar aqui hoje. E por tudo que lá fora deixou de acontecer para que estivéssemos aqui hoje. Pedimos por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, envolvidos nessa temática do aborto, que todos possam ser amparados pelo seu infinito amor. E é assim que pedimos permissão para dar início a esse estudo de hoje, dando-te sempre graças, graças ao Mestre Jesus. Que assim seja. E vamos lá, amigos. A Fátima perguntou se tem alguma dica para melhorar a insônia. Fazer uma leitura edificante antes de dormir, de preferência o Evangelho segundo o Espiritismo, e uma prece verdadeira, sincera, de coração, pedindo ajuda nesse sentido. Não são falas bonitas, não são textos decorados, que venha de coração e a ajuda não faltará. E vamos lá fazer um breve resumo. Como vocês sabem, o nosso estudo se baseia neste livro aqui, O que dizem os espíritos sobre o aborto, é da FEB, e nós estávamos na história da Cecília, no nosso estudo passado, que acontece todo o último domingo do mês. O que estava acontecendo com a Cecília? Cecília, muito rica, muito bonita, perdeu a mãe, sua mãe desencarnou com 12 anos. E ela sempre foi cercada de facilidades, né? Tanto por parte da mãe quanto por parte do pai. Não tinha nenhum hábito ao esforço próprio, ao trabalho, à renúncia, sempre acostumada a conseguir tudo e a comprar a muita gente através do dinheiro. Só que com a perda da sua mãe, que era a sua base moral, e o pai sempre muito ocupado, ela começou a se desviar. E aos 20 anos ela começou uma vida totalmente entregue à devassidão das mais variadas. Então muita bebida, drogas, sexo desregrado. E com 25 anos ela então engravidou. Não foi uma gravidez planejada. E nós estamos na parte do livro que vai tratar da gravidez por inconveniência, por inoportunidade. Ou seja, não é no momento em que a mulher queria, talvez nem com a pessoa que ela de fato escolheria para isso, acaba acontecendo, e muitas vezes ela, se colocando em primeiro lugar, acaba optando pelas vias do aborto. E Cecília então se vê desesperada ao descobrir essa gravidez e começa a pensar em abortar. Ela sentia que não ia ter apoio algum do seu pai, pois na época isso era um escândalo, uma mulher solteira ter tido de fato relações e estar grávida sem ter casado. Sentia que ninguém da sua família apoiaria, nem mesmo a sociedade, e que então ela estaria fadada ao abandono, à miséria e à vergonha, e ela não podia suportar essa ideia. Então, ela recorre a médicos para ver se eles topavam fazer o aborto. Mas os médicos, inspirados pela espiritualidade, é muito bonito isso que o Espírito André Luiz nos traz, mostrando a influência desses amigos espirituais sempre que podem em nosso socorro e em nosso favor, para evitar que levemos a cabo essas atitudes que só vão nos prejudicar e criar teias de ódio, de rancor difíceis de serem desfeitas. E lá estavam eles, agindo sobre os médicos a que ela procurou. Eles então se negaram a fazer o aborto. Ela, não satisfeita, começou a tomar veneno, uns remédios fortíssimos, com a intenção de matar aquele feto, aquela criança que estava ali em crescimento. Também não deu certo. Apesar disso ter criado vários problemas psicológicos para ela, ela já não estava equilibrada. Aí então ela contrata uma enfermeira para que realizasse o aborto. Ela estava já num quarto, deitado numa cama, com a enfermeira ao lado, decidida a abortar. E a mãe, que já acompanhava esse processo há muito tempo, a mãe desencarnada, completamente desesperada, com medo que a filha realmente optasse pelo aborto e levasse isso às vias de fato, estava sempre ali agindo em favor da sua filha dentro das suas limitações.
Ela foi então pedir ajuda a um benfeitor espiritual e ele estava naquele momento com o André Luiz, rogando pela sua filha. Eles também, esse benfeitor espiritual e outros espíritos já estavam atuando na causa dessa filha a pedido da mãe. E eles então foram até o recinto onde a filha estava ali decidida a realizar o aborto. Quando chegaram lá, a filha já estava totalmente fora de si, decidida, passando mal, e a enfermeira tentando, de qualquer forma, dissuadi-la, fazer ela mudar de ideia, esperar mais um pouco, não tomar essa decisão tão séria e irreversível naquele momento. E então a espiritualidade também age sobre a enfermeira, intuindo ela nas palavras do que dizer para a Cecília. Ainda assim, a Cecília estava irredutível. Aí o que ela fez? Também, por inspiração da espiritualidade, deu para ela um calmante, um sedativo, e Cecília, por inspiração da espiritualidade, tomou esse calmante, esse sedativo. Ela então adormece, tem um desdobramento parcial. Eles agem sobre as suas vistas para que ela consiga, com os olhos do espírito, enxergar a mãe e enxergar esse plano espiritual. Via com muita dificuldade o Anacleto e o André Luiz, e a sua mãe um pouco melhor. Então a mãe tem a oportunidade de se dirigir à filha e dar sábios conselhos de como seria terrível que ela optasse pelo aborto, todas as consequências devastadoras que isso podia trazer. A filha ouve a mãe, mas está de coração fechado. Nada do que a mãe fala, apesar de estar ali em prantos, desesperada, toca o coração da filha. E aí então que a filha vira para a mãe, depois de um discurso que a mãe faz, e diz: é agora que você veio me dizer tudo isso? Você não me preparou para a vida. Você não me preparou para trabalhar, você não me preparou para enfrentar dificuldades, para enfrentar renúncias. Eu não posso lidar agora com a vergonha que vai ser assumir esse filho. Eu não posso lidar com o tanto que vão virar as costas para mim, com a rejeição do meu pai e da minha família. E ela então demonstrou que não importava o que a mãe falasse, apesar dela estar profundamente tocada pela atitude da mãe, ela continuava convicta. E aí foi aí que a gente parou e vamos continuar a leitura. A venerável matrona chorou com mais amargura, agarrou-se à filha com mais veemência e suplicou: perdoa-me pelo mal que te fiz, querendo-te em demasia. O erro dessa mãe, ali na sua visão, naquele momento, foi amar demais. A intenção não era prejudicar, era proteger de tanto que amava e dar tudo o que estava ali ao seu alcance. Mas quando a gente dá tudo, muitas vezes a gente tira do outro a oportunidade de aprender a ir atrás, a caminhar pelas próprias pernas. É preciso encontrar um equilíbrio, saber dosar. E essa mãe, por muito amar, ali ainda não sabia. E ali, naquele momento, começava a compreender as consequências disso na vida da filha. Isso doía. Ó, filha querida, nem sempre o amor humano avança vigilante. Jesus nos dizia: vigiai e orai. Mas ela diz que nem sempre o amor nos permite vigiar o tempo todo. Por vezes a cegueira nos compele a erros clamorosos que só o golpe da morte em geral expõe. Então ela mostrou que só depois de desencarnada, conseguindo ver com mais clareza, com mais equilíbrio o que havia feito até então, é que percebeu que de fato tinha errado com a filha, por dar demais, por proteger demais. Não consideras, porém, a minha dor? Então essa mãe está dizendo: você acha que eu não estou sofrendo? Você acha que eu não tenho noção da minha participação nisso tudo? Reconheço a minha participação indireta no seu presente infortúnio. Ou seja, eu reconheço que de alguma forma eu colaborei para você estar assim hoje. Perdida dessa forma,
e considerando tão seriamente optar pelo aborto. Mas entendendo agora a extensão e a indelicadeza dos deveres, e a delicadeza dos deveres maternos, não desejo que venhas colher espinhos no mesmo lugar onde sofro os resultados amargos da minha imprevidência. Então ela mostra assim, filha, eu já estou sofrendo. Eu não quero que você sofra como eu estou sofrendo. Que você sofra mais. Escuta agora o que eu venho te dizer com uma nova visão das coisas depois de ter desencarnado. Eu quero seu bem, filha. Porque eu agi errado por excesso de ternura, não te desvies por acúmulo de ódio e de inconformação. Por que esse acúmulo de ódio e de inconformação? A gente esqueceu de fazer essa revisão do que aconteceu também com a Cecília. Desde o nascimento, a Cecília estava vinculada a um espírito que, no texto, André Luiz explica que não era bem um inimigo, mas um cúmplice, onde, não sabemos de fato o que aconteceu, havia laços de ódio muito forte entre os dois. Mas antes de inimigos, de fato, eles eram cúmplices. Ele então estava ali ligado a ela numa espécie de obsessão. E ele foi o espírito que se ligou ao feto, ao embrião, no momento da concepção. E a gente vai ver aqui André Luiz explicando tão bonito. Vou até voltar aqui na parte que eu marquei para ler para vocês. Que ele botou assim... Ela procurava desfazer-se do filhinho imaturo, o mesmo comparsa do pretérito, que, por acréscimo de misericórdia divina, buscava aproveitar o erro da ex-companheira para realizar algum serviço redentor. Quando Cecília começa a demonstrar essa vontade de abortar, o André Luiz, que estava ali no quarto, escutou o pensamento do espírito que estava ligado a esse feto em formação. E o que esse espírito dizia? Poupa-me, poupa-me. Eu quero ajudar no trabalho. Eu quero viver e reajustar o destino. Ajuda-me. Resgatarei minha dívida e pagar-te-ei com amor. Esse espírito que estava ligado a ela por laços de ódio, estava disposto, claramente disposto e aberto ao perdão, e mais do que isso, sabia que a amaria e pagaria essa grande renúncia, porque não deixava de ser, dela aceitar essa gravidez e aceitá-lo como filho, com amor. Deus é tão sábio, Ele é tão perfeito, que diante dos erros, não só dessa existência da Cecília, de ter se entregado aos mais terríveis excessos, quanto pelos seus erros no passado, em outras existências, onde ela adquiriu esses laços de inimizade e de ódio com esse espírito, ele juntou as duas coisas. E através dessa gravidez, que não precisava ter sido naquele momento, foi livre-arbítrio mal utilizado da Cecília, ele ia fazer com que ela pudesse reequilibrar. Não ia ser uma gravidez fácil, não ia ser uma vida fácil pós-gravidez, porque de fato ela ia ter que enfrentar muita rejeição, muita animosidade, mas ela ia ter o seu filho como grande companheiro, amando-a e sustentando-a na luta. E a mãe também disse isso muito para ela. Então aqui, quando a mãe se refere a ela dizendo assim, que onde ela errou por excesso de amor, de proteção em demasia, que ela não se desvie por um acúmulo de ódio, de inconformação, ódio em relação a esse espírito que estava ligado ao seu feto. Depois do sepulcro, o dia do bem é mais luminoso e a noite do mal é sobremaneira mais densa e tormentosa. O que essa mãe está querendo dizer aqui nessa frase profunda? Que depois que a gente desencarna, depois que algumas coisas se clareiam na nossa mente e coração, a gente percebe que o que aqui hoje é alegria,
lá é 1 milhão de vezes mais. Tudo que aqui é bom, lá é 1 milhão de vezes mais. Agora, se aqui achamos que conhecemos o sofrimento, é porque ainda não vimos como é o sofrimento fora da carne. Se aqui reclamamos, tenhamos certeza de que pode piorar no plano espiritual. E essa é a nossa chance de amenizar, de desfazer, de impedir que isso aconteça. Aí a mãe continua: aceita a humilhação como bênção, a dor como preciosa oportunidade. Quantas vezes a gente tem dificuldade de olhar para a dor e perceber que é bênção? Quantas vezes a gente se deixa cegar pelo aqui e pelo agora, como se fosse só sobre essa existência, só sobre essa vida, e que o que mais importa é garantir o nosso conforto enquanto encarnados do que o nosso conforto de espírito, de consciência depois de desencarnados. Todas as lutas terrenas chegam e passam, Cecília. Ainda que perdure, ainda que demore, não se eternizam. Nada é tão ruim que dure para sempre. Tudo passa. Não compliques, pois, o teu destino. Submeto-me às tuas exprobações, ou seja, às tuas críticas. Eu não estou aqui negando a minha participação. Acho justo que você coloque uma parcial culpa a mim, diz essa mãe. Mereces quem, como eu, olvidou a floresta das realizações para a eternidade, retendo-se voluntariamente no jardim dos caprichos amenos. Gente, é muito profundo e muito bonito cada frase que essa mãe diz. É emocionante. A mãe está dizendo aqui que agora, com essa nova percepção dela, com essa madureza espiritual, ela percebe que mais vale uma floresta. Então vamos imaginar a nossa amada floresta amazônica de realizações para a eternidade, ou seja, o que a gente vai plantar aqui e colher para todo o resto da nossa existência enquanto espíritos imortais, do que um jardim. Aí vamos imaginar um pequeno jardim com flores lindas, mas que são caprichos nossos, do aqui e do agora. Porque a gente se importa mais em não sentir agora do que sentir depois, sem perceber que o agora passa rápido, mas o depois é o nosso futuro, é o nosso verdadeiro futuro. Onde, nesse jardim pequeno, as flores não se ostentam mais do que por fugaz minuto. Aí a gente vai lembrar daquelas belas rosas que muitas vezes são arrancadas e entregues, lindas, mas quanto tempo elas duram em um vaso? Quanto tempo elas duram plantadas em um jardim? Mas a floresta das realizações para a eternidade nunca murcham, nunca morrem. E é nela que a gente tem que focar. Esqueci-me, Cecília, da enxada benfazeja do esforço próprio, com a qual devera arrotear, ou seja, desbravar para a plantação, o solo de nossa vida. Então ela falou assim: Cecília, eu dei tudo sempre tão na sua mão, tão fácil, que você não precisou dessa enxada para trabalhar, para fazer sua parte, para aprender o caminho e dar valor a ele. A mãe segurou no colo e caminhou com as próprias pernas pela filha. E depois, como esperar que a filha saiba caminhar? Semeando dádivas de trabalho edificante, e ainda não chorei suficientemente para redimir-me de tão lastimável erro. Então a gente vê que essa mãe estava sofrendo muito no plano espiritual, pelo que notava que fez a sua filha por uma superproteção e também por perceber agora a atual situação dela de estar considerando um aborto. Todavia, disse a mãe, confio em ti, esperando
que não te suceda o mesmo na áspera trilha da regeneração. Então, tomara, filha, que você não cometa o mesmo erro com os seus filhos. Que você saiba dosar. Dar amor, mas não confundi-lo com viver pelo outro. Ensinar o outro a trabalhar as dificuldades, muitas vezes, tem o seu lado belo, tem o seu lado divino, o seu lado necessário. Quem seríamos nós sem elas hoje? Antes, mendigar o pão de cada dia. Então, ela falou assim, como a Cecília temia, né, ficar ao relento, abandonada pelo pai, que afinal de contas naquele momento o dinheiro era do pai, ficaria para ela um dia se ela continuasse agradando, e ali ela temia perder então qualquer direito sobre esse dinheiro. Não teria o apoio do pai, não teria o apoio da família, da sociedade, então ela já previa que se ela mantivesse essa gravidez ela passaria necessidades econômicas, ao ponto de talvez precisar inclusive mendigar. E o que a mãe disse? Antes mendigar o pão de cada dia, amargar os remoques, ou seja, amargar nessa insinuação maliciosa da maldade humana aí na terra, que menosprezar o pão das oportunidades de Deus. Olha que lindo. Qual é o pão de Deus? É o alimento para nossa alma, não para o nosso corpo. Muitas vezes o nosso corpo padece e a alma se ilumina, se transforma, permitindo que a crueldade nos avassale o coração. O sofrimento Então ele diz que uma das formas desse pão de Deus chegar é permitir que a crueldade machuque o nosso coração. Mas isso nos fortalece, nos engrandece e nos faz muito aprender. A Ana falou, nossa, tudo isso é exatamente para mim, pois após 2 abortos espontâneos, ainda não cortei o cordão umbilical com o meu filho que tem 9 anos. Não o deixe crescer e se desenvolver por excesso de zelo, difícil. E é difícil mesmo. A gente sempre diz, né, que filho não vem com manual de instrução. Então, é normal que a gente erre nessa caminhada, nessa tentativa de sermos os melhores pais e mães possível. E tá tudo bem errar. Muitos erros são na mais sincera vontade de acertar. Mas aí vem o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa, através desses livros maravilhosos, que nos ensinam muito, nos dão conselhos que podemos pegá-los, guardar no coração e tentar colocar em prática, vencendo a nós mesmos, porque ainda que a gente saiba, não é fácil fazer. É um esforço diário. O sofrimento dos vencidos no combate humano é celeiro de luz da experiência. Então, o que é um celeiro, pessoal? Celeiro, normalmente a gente guarda palha, a gente guarda ali alguns mantimentos e pode ser qualquer depósito para provisões, para mantimentos em geral. E aqui essa mãe está, então, fazendo uma metáfora dizendo assim, que o sofrimento dos vencidos no combate humano, ou seja, a gente aqui na Terra muitas vezes vai parecer derrotado, completamente vencido, como se a gente estivesse na pior. Mas se a gente continuar enfrentando as dificuldades de cabeça erguida, nos sujeitando às vontades de Deus, que são soberanas e sempre pelo nosso bem, aqui na Terra a gente pode até parecer derrotado. Pode até parecer que a situação está de fato ruim. Mas ela diz que na verdade é um celeiro, ou seja, um depósito de luz da experiência. É o que de fato nos faz crescer como espíritos, evoluir, amadurecer. Então que venham as dificuldades, que venham os sofrimentos. Quem sofre é a carne. Parecemos prejudicados à luz deste mundo, de provas e expiações imperfeito.
mas estamos crescendo enquanto espíritos, porque não estamos mais focando no aqui e no agora, mas lá na frente, na nossa real vida, no nosso futuro de espíritos imortais. Para esses, uma perene era de paz fulgurará no horizonte. Então, esses que deixam de focar no aqui e no agora e focam nesse celeiro de luz que estão amontoando, que são experiências, que são aprendizados, terão uma eterna era de paz que está ali, fulgurando no horizonte, logo ali. Só que a gente é tão imediatista, a gente só se importa com o aqui e o agora. Eu quero que fique bom, mas não amanhã. Eu quero que fique bom hoje. Por que a gente não tem essa dificuldade tão grande de aceitar o tempo de Deus, que é perfeito? E insiste em colocar o nosso. Ainda aprendizes, imperfeitos. E ela continua: porquanto a realidade não os surpreende quando o frio do túmulo lhes assopra o coração. Ou seja, todos vamos morrer um dia. E aqueles que tiverem vivido a sua vida com espíritos imortais não vão se chocar depois do desencarne e vão estar preparados e merecedores da paz. Agora, aqueles que vivem para este planeta, para a matéria, achando que só se vive uma vez, procurando os confortos materiais, vai ter uma grande surpresa depois do desencarne. A verdade se lhes faz amiga generosa. A esperança e a compreensão lhes serão companheiras fiéis. Retorna, minha filha, a ti mesma, recobra a sua consciência, restaura a coragem e o otimismo, malgrado as nuvens ameaçadoras que te pairam na mente em delírio. Então agora, ela ali mal, perturbada pelo ódio, pela raiva, pelo medo, pelos remédios que tinha tomado, estava como que cega. E a mãe pede: por favor, enxergue além dessa névoa que te entrava a visão. Coragem, otimismo para enxergar a luz que está logo ali. Ainda é tempo, ainda é tempo. Cecília ainda não tinha abortado. A enfermeira, contudo, fez supremo esforço para tornar ao invólucro da carne. Não, a enferma, contudo, fez supremo esforço para tornar ao invólucro da carne. Então ela estava desdobrada nessa conversa com a mãe e ela já começa a se incomodar com essa fala da mãe. Ela não quer mais ouvir, então ela quer voltar para o corpo e quer despertar, pronunciando ríspidas palavras de negação inapopinadas e ingratas. Enquanto a entidade materna se debulhava em lágrimas, a doente, conturbada pelas emissões mentais em que se comprazia, dirigiu-se à enfermeira reclamando: não posso, eu não posso mais, eu não suporto, eu quero a intervenção agora, eu quero que você aborte esse filho agora, eu não quero perder um minuto mais. Fixando a companheira por alguns instantes com terrífica expressão, ajuntou. E aí então Cecília vira para a enfermeira e fala: eu tive um pesadelo horrível. Eu sonhei que a minha mãe voltava da morte e me pedia paciência e caridade. Então ela voltou lembrando o que é um grande presente dado pela espiritualidade, que a gente lembre desses encontros tão bonitos, onde conselhos sábios nos são dados, porque muitas vezes a gente não vai lembrar com tanta nitidez. Eles vão ficar ali no nosso inconsciente para serem utilizados se nós assim escolhermos no momento apropriado. Mas quando a gente lembra, pessoal, é um grande presente. E aqui, Cecília ganhou isso, a lembrança desse encontro com a mãe. E ela então enxergava como um sonho apenas.
E ela nem chama de sonho, ela chama de pesadelo. Porque diante daquela circunstância terrível, dolorosa, a mãe pedindo paciência e caridade, por favor, né? É assim que a Cecília via. Não, eu vou até o fim. Preferirei o suicídio, afinal. Então, Cecília, a gente vê que ela tá aqui num ponto extremo, em que ela tá tão certa do que ela quer em relação ao aborto, que nem mesmo toda essa tentativa da mãe de dissuadi-la, nem mesmo a intercessão da espiritualidade, em todos os sentidos, a gente viu que a espiritualidade foi lá inspirando os médicos para que não realizassem o aborto, tentou inspirar a Cecília para as melhores decisões, ajudou a Cecília a tomar um sedativo para, em desdobramento, ter essa conversa emocionante com a mãe. Toda essa tentativa e nem assim o coração da Cecília foi tocado, de tão imersa que ela estava nesse ódio por esse feto em formação, por esse espírito ligado a esse feto que, mesmo que ela não lembrasse, tivesse consciência naquele momento, ela sentia essa repulsa por esse filho. E ela estava decidida a tal ponto que, em último caso, ela preferia se suicidar do que ter esse filho. Todos esses sentimentos da Cecília estavam sendo percebidos por esse filho, por esse espírito. O espírito está ali ligado e sentindo todas as vibrações. Imaginem como estava esse nosso irmãozinho naquele momento, se sentindo tão desprezado por essa mãe e por essa antiga companheira do crime. Inspirada pelo meu orientador, a enfermeira fez ainda várias ponderações respeitáveis. Então, gente, a espiritualidade, como a gente diz, nunca desiste de nós. E mesmo depois de todas essas tentativas, dessa fala da Cecília, lá estavam eles tentando de novo, agora intuitivamente, a enfermeira, para fazer a Cecília esperar mais um pouco ou desistir. Não seria conveniente aguardar mais tempo? Perguntou a enfermeira, já inspirada pelos benfeitores. Não seria o sonho um providencial aviso? Tipo assim, será que esse sonho não foi por acaso? Será que é um conselho que veio lá de cima? O abatimento de Cecília era enorme. Não se sentiria amparada por uma intervenção espiritual? Julgava desse modo oportuno adiar a decisão. Então ali a própria enfermeira estava achando que, de fato, Cecília estava sendo ajudada por algo maior. E achando que não era bom continuar com aquele procedimento. A paciente, no entanto, ficou irredutível. E com assombro nosso, ante a genitora desencarnada, então ali na frente da mãe, em pranto, a operação começou. A enfermeira tentou, mas começou a realizar o seu ofício. E começou a operação para abortar esse filho. É importante a gente ressaltar algo já visto no nosso estudo, que todos os envolvidos em um aborto respondem por ele, em maior ou menor grau, de acordo com a sua responsabilidade. Mas todos são responsáveis de alguma forma. A enfermeira é responsável, o médico é responsável, os parentes que induziram ou obrigaram são responsáveis, os amigos que aconselharam são responsáveis, todos. Então, embora essa enfermeira tivesse aqui dado brecha para a influência espiritual para tentar fazer ela mudar de ideia, ela, no final das contas, optou por fazer o aborto para Cecília. Então ela responderá por isso também. E aqui a gente vê que na frente dessa mãe, que estava ali, desencarnada, assistindo, começou o aborto. Com sinistros prognósticos para nós. Então, André Luiz, que conseguia enxergar essa visão espiritual do que estava acontecendo no corpo da Cecília e com esse embrião, ele disse que era terrível.
Eles que observavam a cena sensibilizadíssimos. Nunca supus que a mente desequilibrada pudesse infligir tamanho mal ao próprio patrimônio. Então, o mal que a Cecília estava se causando naquele momento era algo que surpreendia o André Luiz. Que tanto ódio levasse alguém a se fazer tanto mal. É por isso que a gente precisa aprender a se amar também. Porque senão a gente se perde muitas vezes. E se machuca em processos. E se não há amor por nós, como saberemos amar o outro? Como colocaremos em prática o amar ao outro como a si mesmo? O natural é que a gente tenha esse instinto de preservação em relação a nós. Afinal de contas, a maioria das pessoas teme a morte, teme situações perigosas. E quando até isso a gente perde, é porque a situação é muito grave. E normalmente vai estar envolvida com sentimentos perversos que vão cegar, inclusive, esse nosso instinto de conservação. Podem ser o da mais profunda depressão, o da raiva, o do rancor, o da revolta, da inconformação. André Luiz continua aqui. A desordem do cosmo fisiológico acentuou-se instante a instante. Então a situação do corpo da Cecília ia piorando cada vez mais. Penosamente surpreendido, prossegui no exame da situação, verificando com espanto que o embrião reagia ao ser violentado. Então aquela instrumentação que é inserida para tentar ali romper a bolsa, tirar o líquido amniótico e depois matar o bebê, faz com que o bebê comece a se mexer, tentando fugir de todas as formas contra aquele ataque cruel. Mas ele não tem muito para onde correr. E isso é possível de ser visto hoje em dia através de ultrassom. Tanto é que essa cena é retratada no documentário que eu indiquei para vocês, que é O Grito Silencioso. Se vocês colocarem lá no YouTube, vocês conseguem assistir na íntegra. O Grito Silencioso. E ele mostra como o bebê se mexe em desespero, tentando se salvar daquele ataque. Esse bebê indefeso. E ele diz que ele se mexia como que aderindo desesperadamente às paredes placentárias. O limite para esse bebê, até onde ele consegue ir, é realmente até essas paredes placentárias. A mente do filhinho imaturo começou a despertar à medida que aumentava o esforço da extração. Então, quanto mais se ameaçava a vida desse bebê através da realização do aborto, mais aquele espírito que estava ligado a ele ia criando consciência. Mais nítido tudo o que estava acontecendo e mais palpável ia ficando. Porque quando o espírito está ligado a um feto saudável e que está ali no natural decorrer da sua formação, ele está num período assim meio que em estado latente. Ele está ligado, ele tem as sensações, mas ele não tem essa percepção totalmente consciente do que está acontecendo. Mas quando esse processo de desencarne está começando a acontecer, ele vai criando mais consciência enquanto espírito. E era isso que estava acontecendo, já que estavam atacando o seu corpinho. Os raios escuros não partiam agora só do encéfalo materno. Então, quando começou o procedimento do aborto, André Luiz conseguia ver raios escuros saindo da cabeça da Cecília. Mas agora não era só dela. Estava saindo igualmente emitido pela organização embrionária. Então começou uma troca de fluidos perversos e negativos entre mãe e filho durante a realização do aborto. Um prejudicando o outro, mutuamente, instantaneamente, estabelecendo a maior desarmonia. Depois de longo e laborioso trabalho, o entezinho foi retirado afinal, morto. Assombrado, reparei todavia
que a ginecologista improvisada, aquela enfermeira, subtraía ao vaso feminino somente pequena porção de carne inânime. Então, assim, na hora de retirar esse corpinho que estava em formação, não veio tudo. Uma parte ficou. Isso é um grande risco que toda mulher corre ao realizar um aborto. Mesmo em clínicas legalizadas, mesmo em um hospital com todo o aparato para a melhor e mais segura realização. Mulheres correm risco de vida todas as vezes que praticam o aborto. E neste caso aqui, uma parte do corpo do filho, que normalmente é desmembrado na hora do aborto, ficou dentro do seu corpo. E por que isso aconteceu? Porque a entidade reencarnante, como se a mantivessem atraída ao corpo materno forças vigorosas e indefiníveis, ou seja, aquele espírito ficou tão revoltado com a brutalidade do que ele estava sofrendo, que ele se apegou tanto àquele corpo e àquela mãe, que aqui André Luiz fala que eram forças indefiníveis que mantiveram ele ligado àquela mãe, que uma parte não saiu. Ele fala que oferecia condições especialíssimas e ele estava adesa, ou seja, apegada ao campo celular que a expulsava. Não estaríamos ali perante duas feras terrivelmente algemadas uma à outra? Teve uma simbiose entre esses dois espíritos, através do corpo de cada um. E aqui André Luiz os compara a feras terrivelmente algemadas uma à outra. É assim que a gente vê, pessoal, terríveis processos obsessivos que perduram séculos e séculos, porque é um ódio muito profundo e difícil de ser desfeito. Tudo podia ter sido solucionado se a Cecília tivesse optado pelo caminho da renúncia, pelo caminho que de fato não era o mais fácil, não era o mais chamativo, mas era exatamente o que ela precisava. Se ela tivesse confiado nos desígnios de Deus, porque nada acontece sem a sua vontade, este mal que agora ela estava sofrendo e este espírito também poderia ter sido evitado. O filhinho que não chegara a nascer transformara-se num perigoso verdugo, ou seja, num carrasco, num algoz do psiquismo materno. Então ele agora estava agindo diretamente sobre o psicológico da Cecília, premindo, ou seja, comprimindo com impulsos involuntários, ou seja, passava a ser até mais forte do que ele, o ninho de vasos do útero, que são as veias que passam ali nessa parte do útero, precisamente na região onde se efetua a permuta do sangue materno e fetal, onde tem essa troca entre ambos. Esse espírito, depois de abortado, provocou o processo hemorrágico, violento e abundante. Então, aqui nós vemos que a Cecília sofreu uma hemorragia logo após a realização do aborto, e não foi o acaso. E não estava ali em nenhum tipo de planejamento. E não foi nenhum tipo de castigo. Foi a consequência do seu ato, porque em vingança, aquele espírito estava provocando o seu padecimento físico, assim como ele tinha acabado de sofrer. E André Luiz fala assim, não foi só isso não, eu observei mais. Deslocado indebitamente, ou seja, ele que foi retirado ali do santuário materno de forma injusta, de forma imerecida e mantido ali por forças incoercíveis que não dá para conter, o organismo perispirítico da entidade que não chegara a renascer alcançou em movimentos espontâneos a zona do coração. Então aqui, como já não era mais o corpo,
o perispírito, o organismo, em relação ao perispírito desse espírito desencarnado, dessa entidade, alcançou a parte do coração da Cecília, envolvendo os nódulos da aurícula direita, perturbou as vias do estímulo, determinando choques tremendos no sistema nervoso central. Então ele estava ali tentando causar a morte da Cecília. Completamente revoltado pelo aborto que acabava de sofrer. Agiu ali, como a gente viu, primeiro na parte dos vasos do útero, depois foi para o coração, ali para o sistema nervoso central. Tal situação agravou o fluxo hemorrágico, ou seja, a hemorragia que já era vasta piorou, sangrou ainda mais, que assumiu intensidade imprevista, compelindo a enfermeira a pedir socorros imediatos. A enfermeira viu que ali ela já não ia conseguir fazer mais nada pela Cecília, ela precisava levar para um hospital mesmo. Mas antes disso, ela foi lá e tentou fazer desaparecer qualquer vestígio do que ela tinha feito, para tirar o dela da reta. Odeio, clamava a mente materna em delírio. Então, Cecília está ali em hemorragia gravíssima, teve atingido o útero, teve atingido o coração, e em delírio ela continuava murmurando ódio por esse espírito que ela acabava de abortar. Odeio, porque ela sentia ainda mais a presença do filho na intimidade orgânica. Se antes o filho já estava ligado a ela, vivo, agora muito mais. Ele se ligou com o seu organismo do perispírito e enquanto espírito também. Nunca embalarei um intruso que me lançaria vergonha. Então ela continua mostrando que não se arrepende naquele momento e que jamais ia se propor a carregar no ventre esse espírito que ela considerava ser motivo de vergonha. Ambos, mãe e filho, pareciam agora, por dizer mais exatamente, sintonizados na onda do ódio, porque a mente dele, exibindo estranha forma de apresentação aos meus olhos, ou seja, ficou um negócio tão perverso, tão feio, que o próprio André Luiz não conseguia nem explicar direito para passar pra gente. É estranho até para ele, para traduzir em palavras. E ele disse que esse espírito, depois desse pensamento da mãe, dizendo que odiava ele depois do aborto, olha o que esse espírito respondeu: vingar-me-ei. Ou seja, ele causou esse rompimento ali na parte dos vasos do útero, ele causou o problema no coração, ele causou a hemorragia, e ele não estava satisfeito por aí não. Ele disse, eu vou me vingar. Então para ele a vingança ainda nem começou. Pagarás ceitil por ceitil, moeda por moeda. Não te perdoarei. Olhem como muda a fala desse espírito que quando estava ali no ventre, já sendo rechaçado pela mãe, ou seja, a mãe nunca o amou, mas ele ainda estava ali vivo. Ele pedia, ele implorava pela chance de ali continuar, dizendo que a amaria e que a perdoaria. E agora, depois do aborto, ele está ali, entranhado na mãe e dizendo, eu vou me vingar. Eu não vou te perdoar. O Leandro está falando, virou um obsessor. Exatamente. Não me deixaste retomar a luta terrena, disse ele, onde a dor que nos seria comum. Por que essa dor seria comum aos dois? Primeiro, porque eles não iam ter as melhores condições. A Cecília, acostumada com a riqueza, ia para a extrema pobreza, ia passar dificuldades. Segundo, porque eles tinham certas inimizades que eles iam ter que conseguir equilibrar, se sobrepor, aprender a se amar.
Mas ele já estava disposto a isso desde o primeiro momento. E isso já diz muito, muito, porque ele estava consciente do que estava acontecendo, consciente do mal que ela já o havia feito e ainda assim disposto a amar. Então ele está dizendo assim que, já que ela não permitiu que ele nascesse, que ele tivesse a experiência do reencarne, de viver a dor, sim, mas que ia ajudar os dois. E ele diz que me ensinaria a desculpar-me pelo passado delituoso e a esquecer minhas cruciantes mágoas. Renegaste a prova que nos conduziria ao altar da reconciliação. Então ele falou assim, você decidiu tirar de nós a chance de fazermos as pazes. Foi uma decisão sua, Cecília. E por isso eu não te perdoo. E por isso eu quero vingança. Cerraste-me as portas da oportunidade redentora. Entretanto, o maléfico poder que impera em ti, que poder é esse que tomava conta da Cecília? Ódio, ódio. Habita igualmente minha alma. Agora era chumbo trocado. Um odiando terrivelmente o outro. Trouxeste à tona de minha razão o lodo da perversidade que dormia dentro de mim. Então, como a gente viu, a Cecília e esse espírito, eles já eram companheiros antigos de maus hábitos que de alguma forma gerou entre eles laços de ódio. Mas nele estava um pouco adormecido desde o momento em que ela engravidou dele e ele se ligou àquele embrião e depois aquele feto em formação. Agora, ela continuava odiando totalmente, conscientemente. E ele disse então que ela, com aquela atitude do aborto, despertou nele esse ódio que estava ali adormecido. Negas-me o recurso da purificação, porque a gente só purifica reencarnando. Mas estamos agora novamente unidos. Então ela, que quis optar pelo aborto para se livrar desse filho, para se livrar desse peso, agora estava unida a ele de uma forma inexplicável, e isso muito provavelmente iria durar séculos. E ele disse mais: arrastar-te-ei para o abismo. Tudo que ele puder fazer para que a Cecília sofra, para que a Cecília erre e acumule cada vez mais débitos, ele se propunha aqui a fazer. Condenaste-me à morte, optando pelo aborto, e por isso a minha sentença é igual. Me matou? Eu vou te matar também. Foi isso que Cecília causou nesse espírito com a sua decisão do aborto. Ele continuou: não me deste o descanso, impediste meu retorno à paz da consciência, mas não ficarás por mais tempo na terra. Não me quiseste para o serviço do amor? Portanto, serás novamente minha para a satisfação do ódio. Vingar-me-ei, seguirás comigo. A neta tá falando, nossa, muito forte. E realmente, neta, realmente, pessoal, é muito forte. É que a maioria não tem uma mediunidade que consiga perceber tudo isso que está acontecendo no plano espiritual ou desse ponto de vista espiritual. E muitas vezes, então, a gente se deixa levar pelas emoções do aqui e do agora. Olhem o que isso causa. Vejam como é importante tentar conscientizar mães a não permitirem que o aborto aconteça, a não se deixarem levar por pressões externas e internas suas, que coloquem o bem da vida acima de tudo. Quando a gente luta pela vida, a gente luta pela mãe também, não é só por esse filho que está sendo abortado.
Porque essa mãe, que aparentemente está sendo cuidada e considerada na hora de abortar, está criando para si algo muito pior do que seria o que ela ia passar mantendo esse filho. Muito pior. Então a nossa preocupação é com todos. O nosso desejo sincero de que todos os envolvidos fiquem bem. Isso não quer dizer ausência de problemas, mas sim paz de consciência. O Wellington falou, a doutrina esclarece e tanto nos ensina. Nossa eterna gratidão à doutrina espírita. E aí, André Luiz fala assim, os raios mentais destruidores cruzavam-se. Então eles continuavam trocando chumbo ali em raios tenebrosos, um para o outro, em horrendo quadro, de espírito a espírito. Gente, olha que coisa horrível. Em seguida, o assistente convidou-me a sair, acrescentando, verificar-se-á a desencarnação dentro de algumas horas. Então Cecília ia de fato morrer. Causada essa morte pelo espírito que tinha acabado de ser abortado. O ódio, André, diariamente extermina criaturas no mundo, com intensidade e eficiência mais arrasadoras que as de todos os canhões da terra troando a uma vez. Então ele diz que nem mesmo todas as guerras juntas, todos os canhões de todos os países, se estivessem sendo disparados ao mesmo tempo, arrasariam tanto, exterminariam tanto criaturas quanto o ódio faz. É mais poderoso entre os homens para complicar os problemas e destruir a paz que todas as guerras conhecidas pela humanidade. Todas. A gente fica horrorizado com a Segunda Guerra Mundial e com várias outras que já presenciamos, que já estudamos. Pois bem, aqui esse benfeitor está dizendo que o ódio é mais poderoso, traz mais problemas e mais destruição do que todas as guerras juntas da humanidade no transcurso dos séculos. Não me ouves, mera teoria. Viveste conosco nestes momentos um fato pavoroso que todos os dias se repete na esfera carnal. Ou seja, o caso da Cecília não é um caso isolado. Todos os dias acontece. Todos os dias tem gente abortando, criando esses laços terríveis de ódio. Travou para mais alguém, gente? Que a Rosane falou aqui que travou? Vocês me avisam. Neta, a gente fez a Neta perguntou assim, mas Camila, e quando essa gravidez vem de um estupro? A gente fez uma live, se você for lá no feed, a gente fez uma live só sobre isso, tá? E mais à frente aqui no nosso estudo a gente vai voltar nesse tema, mas pra gente não perder o foco aqui, você dá uma olhada lá na live, beleza? A Ana falou que tá normal ali. A gente já tá acabando, viu, pessoal? Então, ele continuou falando. Estabelecido o império de forças tão... a Rivania tá falando, o ódio é energia e energia negativa. Exatamente. E a Sidneia perguntou qual é o livro. Esse livro é No Mundo Maior, do André Luiz, psicografado pelo Chico. Aí, olha só. Estabelecido o império de forças tão detestáveis sobre essas duas almas desequilibradas, que a providência procurou reunir no Instituto da Reencarnação. Então, os dois estavam desequilibrados. Eles tinham laços de ódio entre si de outras vidas. E o que a providência divina tentou fazer? Unir através do Instituto da Reencarnação. Ela como mãe desse espírito. Era uma oportunidade de reconciliação. Mas eles não aproveitaram. E ele diz, é necessário confiá-las doravante ao tempo, a fim de que a dor opere os corretivos indispensáveis. Então, como a gente vê, nós podemos aprender e evoluir pela dor ou pelo amor.
Quando a gente opta pelo amor, não quer dizer que vai ser tudo lindo. Amor é renúncia também. Amor desgasta também. Amor exige de nós. Exige confiança, exige doação, exige resignação, exige resiliência. Mas às vezes, justamente por não ser um caminho fácil, apesar de recompensador, a gente opta pela dor, que vai ser o caso desses dois. Porque como a gente está dizendo aqui, o nosso Pai é amoroso, é bondade pura e é misericórdia. Então, apesar desse erro devastador que é o aborto, apesar desses laços de ódio que se instauraram, eles terão chances de reequilibrar, de refazer, mas vai precisar da vontade, porque temos o nosso livre-arbítrio, e também de passar pela dor, pela reparação. Ó, exclamei aflito, contemplando o duelo de ambas as mentes torturadas. Eles continuavam lá, ó, se atacando. Como ficarão? Permanecerão entrelaçadas assim? E por quanto tempo? Gente, eles ficaram, tipo assim, criou um laço simbiótico entre os dois, que eles pareciam dois siameses. De tão ligados que eles ficaram espírito a espírito, em profundo laço de ódio, se odiando e grudados. E André Luiz perguntou, eles vão ficar assim por quanto tempo? Calderaro fitou-me com o acabrunhamento de um soldado valoroso que perdeu temporariamente a batalha e informou. E esse é o último parágrafo do nosso texto. Agora, nada vale a intervenção direta. Só poderemos cooperar com a oração do amor fraterno. E é por isso que a gente fala que a espiritualidade nunca desiste de nós. Porque lá estavam eles tentando de todas as formas evitar que esse contexto acontecesse. Respeitaram o livre-arbítrio e agora não desistem, continuando fazendo o que eles podem, que no caso, neste momento, é a oração por ambos. E é por isso que a gente fala que não podemos deixar de orar pelos nossos irmãos que se encontram em situação assim. Quando vemos essas notícias na televisão, não é o momento de julgar ninguém, de atirar pedras. Oração, pessoal, por todos, porque é muito sofrido, tanto no aqui e no agora, como no depois. Aliada à função renovadora da luta cotidiana, consumou-se para ambos doloroso processo de obsessão recíproca. Então, um virou obsessor do outro. E eles ali, como siameses, grudados, um obsessor do outro, se torturando e se fazendo mal. De amargas consequências no espaço e no tempo, e cuja extensão nenhum de nós pode prever. Ou seja, ele está aqui mostrando que as consequências, o que isso vai levar, esse processo de obsessão recíproca, quanto tempo vai durar, o que vai acontecer, isso não tem como saber. Só Deus sabe. E, enquanto isso, oração. Aqui acaba essa história relatada história real sobre Cecília, que está lá no mundo maior, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. É um dos vários relatos que nós vamos ver ao longo desse estudo das consequências devastadoras do aborto, espiritualmente falando. Eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês durante esse estudo. A gente ficou aqui 1 hora, só os fortes ficam do início ao final, mas também está gravado para aqueles que por algum motivo de força maior precisaram sair, ou então, no momento adequado, quando estiverem prontos, possam assistir. E para finalizar, a gente vai fazer a nossa prece. Então eu convido a quem sentir mais à vontade a fechar os olhos. E diante desse rico
conhecimento e conselho amigo que nos é dado pela espiritualidade maior, para evitar outros sofrimentos, para evitar outras más decisões, para que exercitemos em nós os olhos de ver, o coração de sentir, os ouvidos de ouvir. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de conhecer, de evitar e de ajudar a outros. Te pedimos que a sua sabedoria chegue a cada irmão envolvido no processo de aborto. As mães, aqueles que estimulam, aqueles que ignoram, aqueles que maltratam, aqueles que realizam os procedimentos, que todos sejam tocados pela sua sabedoria maior e consigam entender o mal que é prosseguir nesse caminho. Que consigam a tempo evitar acumular mais débitos, que se fortaleçam para as batalhas que não são fáceis nesse plano terreno, que tenham coragem de seguir em frente por pior que pareça a tempestade. Pedimos isso por nós também, Pai. Tão falíveis. Às vezes nos deixamos sentir tão fracos que lembremos que Tu moras em nós, que Jesus nos segura pela mão e que vocês confiam nos passos que daremos, nunca sozinhos, mas pelo nosso próprio mérito. Que a sua luz se espalhe pelo nosso planeta, em todas as dimensões, em todos os planos e em toda a criação. E se for da sua vontade, que no último domingo do mês que vem possamos estar juntos novamente. Que assim seja. E é isso, pessoal. Eu recebi aqui uma pergunta, antes de terminar, num quadrinho aqui de perguntas que é do Pistor Luiz. O espírito a reencarnar pode ter auxílio dos protetores espirituais do choque e prevendo aborto? Então, ou seja, eles estão notando que o aborto vai acontecer e se eles podem então ajudar esse espírito para que o choque não seja tamanho com a realização do aborto. E isso pode acontecer, sim, a depender do merecimento do espírito. Então, cada caso é um caso. Neste caso, a gente viu que esse espírito precisava passar por todo esse sofrimento, porque ele já tinha questões anteriores com essa mãe. E então o livre-arbítrio ali foi respeitado. Mas é uma possibilidade, tá bom? Gratidão a todos. Se eu tiver deixado alguma pergunta passar aqui, não foi por mal, me mandem. A Ana Lídia perguntou quando tem estudo de novo. No último domingo do mês que vem. E a Dilma pediu para fazer uma live falando sobre as colônias espirituais. E beleza, vou anotar aqui então pra gente fazer dentro das poucas informações que a gente tem, né? Não tem muita coisa, mas em bases confiáveis eu vou trazer para vocês algumas informações. A Rosane falou que nem sentiu passar o tempo, que bom. Obrigada a você, Rivani. Obrigada, Ana. Obrigada a todos. Sintam-se abraçados, tá bom? Que Jesus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.